Sejam bem-vindos ao capítulo 5. Nesse capítulo a gente vai falar exclusivamente sobre senhas. Então, por que a gente vai falar, né? E por que a gente tem um capítulo somente para isso? O capítulo é um pouquinho menor, mas a gente reservou um capítulo apenas para isso, porque senha nada mais são, né? Ou autenticação por senha nada mais é que o método de autenticação mais comumente utilizado hoje em dia. Então, tu vai logar numa máquina por SSH, tu pode usar usuário e senha para autenticar na máquina. Tu vai autenticar num servidor, numa aplicação web, usuário e senha. Tu vai desbloquear o teu celular, é uma senha também, certo? Então, claro, existem outros métodos de autenticação, que a gente inclusive vai ver na próxima aula, mas como o uso de senhas é tão popular, ele vai fazer parte do Red Team e vai fazer parte de um pentest em algum momento, certo? Então a gente tem que conhecer bem esse tema. O próximo capítulo que fala de hashes e criptografia, de certa forma, tem um pouquinho a ver com senhas, principalmente hashes. Então esses capítulos também, de certa forma, estão unidos, tá? Então, falando sobre senhas em si e sobre esse capítulo. Nesse capítulo a gente vai abordar sobre complexidade das senhas. Então, por que, por exemplo, o teu celular pede somente 4 dígitos, né, ou um PIN, ou senha simples, entre aspas, e por que o teu gerenciador, por exemplo, de passwords, o teu gerenciador de senhas pede lá uma senha super complexa com 12 caracteres, 16 caracteres, com diversos tipos de caracteres, né? Por que esses requisitos aí, eles são solicitados, né, por esse tipo de aplicação? A gente vai falar um pouco sobre ataques de força bruta, que também é um ataque que mais inflige, né? Que mais tem sentido com o método de autenticação por senhas. Então a gente vai ver tanto a teoria de um ataque de força bruta, tanto a prática. Então a gente vai colocar a mão na massa, invadindo um sistema e tentando descobrir a senha do usuário através de força bruta ou de brute force, né? É mais comum a gente falar até mesmo brute force, que é o termo em inglês, né? Enfim, é mais fácil de falar, parece. A gente vai falar sobre gerar word lists personalizadas. Então, se a gente vai fazer um ataque de força bruta, a gente tem que ter uma word list, então a gente tem que ter uma lista de senhas boa, né, para conseguir fazer aquele ataque de força bruta com sucesso. Mas isso a gente vai ver durante o capítulo também. E por último, a gente vai ver sobre algumas mitigações como força bruta. Então, como é que eu posso defender os meus sistemas contra esse tipo de ataque, tá? Então, basicamente, esse seria o capítulo. Agora, só para finalizar essa aula, eu vou mostrar 2 sites para vocês que são interessantes e que têm relação com senhas. Bom, o primeiro site é o Have I Been Pwned, tá? E é um site muito popular, acho que é o mais popular que tem nesse sentido, que ele te permite checar se o seu e-mail foi exposto em algum vazamento de dados, tá? Porque provavelmente o teu e-mail já deve estar associado com algum vazamento de dados, tá? Talvez não com vazamentos sensíveis, com vazamentos de senhas que tu usava lá em 2010, 2012, que você usava lá João123 como senha. Se você ainda usa, mude, né? Mude essa senha. Mas antigamente, quando a gente dava senhas mais fracas e tudo mais, é bem provável que a tua senha esteja vazada, tá? Então, para descobrir se a tua senha foi vazada, tu pode vir aqui nesse site Haven't Been Powered e checar, tá? Eu vou colocar aqui um e-mail aleatório, não vou colocar o meu, então eu vou colocar aqui joão@gmail.com. E vamos ver quantas senhas de joão@gmail.com foram vazadas. Ó, 142 vazamentos de dados, tá? E muitas vezes tu consegue ver a própria senha aqui, tá? Então, ó, o João teve o dado vazado aqui nesse Operation Endgame, que deve ser uma empresa, tá? Ó, dados comprometidos, e-mail, password. E aí tu pode ir vendo, e aí tu pode ir vendo todos os vazamentos, né? Aqui ele não mostra, na real, assim tu consegue só com algumas ferramentas específicas, tá? Como esse aqui ele é mais público, mais gratuito, acessível para todo mundo, ele acaba não mostrando as senhas comprometidas, mas ele fala os tipos de informações e a empresa. Então, ó, na Speed.io, em dezembro de 2024, ele fala até qual foi o vazamento, né, que a empresa teve, e fala os dados comprometidos, ó. O nome da empresa, então, que provavelmente o usuário se cadastrou aqui nesse Speed.io, o e-mail, número de telefone e endereços físicos. Então, aqui, por exemplo, não vazou nenhuma senha. Aqui vazou senhas, endereços IPs, localizações geográficas, data de nascimento. Então aqui vazou bastante informação sensível, tá? E aí tu pode ir vendo, né? E como deu para ver, ele está em ordem cronológica. E percebam que olha o vazamento de dados que a gente teve, né? Maio, fevereiro de 2025, janeiro de 2025. Então tá aí também, né? Um dos motivos da importância da cibersegurança, tá? E é claro, né? Se você vê aqui, por exemplo, que, sei lá, tua senha foi vazada aqui nesse tal de Zex. E daí tu pode entrar lá, lembrar qual é a tua senha do Zex, ou se tu lembra de cabeça qual é a senha que tu usa lá. E obviamente qualquer outro site que tu use a mesma senha, né? Aí tu pode e tu deve, né, alterar essa senha, porque os atacantes têm um tipo de ataque específico
que eles vão utilizar, e aí a gente vai ver isso, que eles vão utilizar, por exemplo, a senha que foi vazada aqui nos X em outros sites, certo? Então pode ser que nos X você não dá muita importância, beleza, vazou aqui, mas sei lá, eu não sei que site é esse, mas sei lá, é um site que não tem nada sensível, então pode vazar, né? Tu pode deixar vazar, que não vão te comprometer. Mas se tu usa o mesmo username, o mesmo e-mail e a mesma senha, por exemplo, em algum outro site, né, alguma outra aplicação sensível, aí você terá problemas porque os atacantes eles vão utilizar, né, essa informação que foi vazada nesse site em todos os demais sites que você tem acesso. E aí, o outro site que eu queria mostrar para vocês é o Security.org, tá? E o Security.org, ele consegue mostrar quão segura é a sua senha, tá? Então, antes de entrar no capítulo de complexidade de senhas, você pode vir aqui e testar quão forte é a sua senha, né? Se você colocar, por exemplo, um desses 4, percebam que a sua senha pode ser craqueada instantaneamente, tá? Daí você pensa, pô, mas daí o meu PIN do meu celular, que é, por exemplo, sei lá, 3488, pode ser decifrada em 2 nanosegundos, né? 200 nanosegundos. Tá certo isso? Então, um atacante que conseguir acesso ao meu celular, ele vai conseguir desbloquear o meu celular em 200 nanosegundos? Não, pessoal. Aqui, ele está falando a nível de processamento local na própria máquina, tá? Então, é diferente de, por exemplo, você conseguir desbloquear e descobrir essa senha em outro sistema que nem o teu celular. Mas isso, né, a diferença de velocidade, por exemplo, que um atacante teria para desbloquear o teu celular ou os motivos que impediriam ele de fazer isso, versus o que está aqui, a gente vai aprender um pouco mais. Mas se você botar uma senha mais completa aqui, então eu vou botar cat com C maiúsculo 22 aprendendo sobre senhas. Se eu botar uma senha super forte, percebam que a senha vai demorar 31 octilhões de anos, certo? E percebam que quanto mais comprida, obviamente, mais tempo vai demorar, tá? Então se eu botasse uma senha mais memorizável, né? Cat 22 senha complexa, percebam que assim já demoraria 8 bilhões de anos para essa senha ser descoberta, então praticamente impossível, né? Falando em questão de tempo, certo? Pelo menos com a tecnologia atual. Então tá aí 2 sitezinhos para vocês só conferirem tanto a senha vazada de vocês, tanto a segurança da senha, mas frisando novamente que a gente vai falar um pouco mais sobre complexidade de senhas.